Bem, é isso aí, galera. Vamos lá. Vamos pro. Acho que agora é o quinto encontro, se não me engano, da Criptojornada D2C, né? Perdão, da Criptotria D2C, dentro da Criptojornada. A gente, no encontro passado, o Taiwan explorou lá. O Haroldo acho que não estava nesse encontro passado, se não me engano, mas enfim, ele explorou lá a questão de como a gente pode, né, estar elaborando uma moeda de uma forma geral e uma criptomoeda. Foi bem interessante. Recomendo a galera dar uma olhada no vídeo passado. Né? A gente conversou bastante coisa ali em cima. E hoje eu vou fazer uma coisa semelhante ao que nós fizemos no encontro passado. Estou com um vídeo aqui. O vídeo não está legendado, mas ele está legendado por aquele Google Translate, né? Automático em português. A gente vai passar o vídeo inteiro, é um vídeo de 5 minutos, é um vídeo longo. Né? É bom que a gente vai, a partir dele, nós vamos poder conversar uma série de coisas com relação a codesenho e emissão de criptomoeda. Depois, em um dado momento, se der, a gente vai falar da proposta de valor da E2C, correto? Esperar só a Maia chegar aí, saber se o Richard está na área de fato. Está na área, Richard? E a gente começa a brincadeira aqui. Né? Maia, você chegou a pegar o que eu falei, que a gente vai passar um vídeo, vou passar aqui um videozinho para a gente ver juntos? Estou esperando também a Vânia chegar aqui. Né? A gente vai passar. No encontro passado, a gente. Você deve estar lembrado, o Taiwan, o André Taiwan compartilhou, né, uma plataforma, um site que faz estudos, né, de emissão, de desenho, emissão e vida, né, e morte de criptomoedas, etc. Tal. A gente conversou bastante em cima daquilo. Né? E hoje nós vamos fazer o seguinte: eu separei um vídeo aqui para nós vermos todos. Só queria saber se o Richard está na área. Está na área, Richard? Só para saber, né, já aproveitar aqui. Bem, vamos lá. De qualquer maneira, eu vou fazer o share screen aqui para a gente fazer essa brincadeira. Espera um momentinho só, que não está aparecendo. Um momentinho. Agora vai aparecer. Pronto. Deixa eu. What if there's Aqui. Ótimo. Vamos lá, galera. Tá aqui. Primeira coisa que vocês vão dizer, vocês estão vendo aqui a tela. Vocês estão vendo a tela? Uhum. Haroldo, André, Maia, tá vendo, Maia? Sim. Richard, tá vendo a tela? O microfone dele tá mudo, do Richard. Não, mas ele, enfim, pode estar chegando aqui. Agora eu estourei ela. Vocês estão vendo ela estourada, a tela? Sim. Tá, beleza. Agora vamos lá pro vídeo, galera. Eu vou... vamos ver se... Eu não vou parar não, tá? São 5 minutos e 45. A gente pode voltar e vamos conversar. Um vídeo é para falar sobre como é que criptomoedas funcionam, né? E é um vídeo de 5 minutos e vamos conversar em cima disso. Posso ir? Pode mandar bala. Vamos lá, vamos lá. What if there's a technological advancement so powerful that it transforms the very basic pillars of our society? A technology which fundamentally influences the way that our economy, governance systems, and businesses function, and could change our conceptual understanding of trade, ownership, and trust. This technology already exists, and it's called cryptocurrency. People often think of Bitcoin as only virtual money or a transaction system. But if you look closer, you'll see that the monetary aspect is just the tip of the iceberg. That's because Bitcoin is a groundbreaking internet technology for which money is merely one of the possible applications. Money exists to facilitate trade. Through the centuries, trade has become incredibly complex. Everyone trades with everyone worldwide. Trade is recorded in bookkeeping, and this information is often isolated and closed to the public. For this reason,
Sumiu o áudio. This brings us to the essence of... É que eu não posso tirar aqui, peraí. Eu vou voltar um pouquinho. We call Voltou? these trusted third parties. This brings us to the essence of Bitcoin. Bitcoin software enables a network of computers to maintain a collective bookkeeping via the internet. This bookkeeping is neither closed nor in control of one party. Rather, it is public and available in one digital ledger, which is fully distributed across the network. We call this the blockchain. In the blockchain, all transactions are logged, including information on the time, date, participants, and amount of every single transaction. Each node in the network owns a full copy of the blockchain. On the basis of complicated state-of-the-art mathematical principles, the transactions are verified by the so-called Bitcoin miners, who maintain the ledger. The mathematical principles also ensure that these nodes automatically and continuously agree about the current state of the ledger and every transaction in it. If anyone attempts to corrupt a transaction, the nodes will not arrive at a consensus, and hence will refuse to incorporate the transaction in the blockchain. So every transaction is public, and thousands of nodes unanimously agree that a transaction has occurred on date X at time Y. It's almost like there's a notary present at every transaction. This way, everyone has access to a shared single source of truth. This is why we can always trust the blockchain. The ledger doesn't care whether a Bitcoin represents a certain amount of euros or dollars, or anything else of value, or property for that matter. Users can decide for themselves what a unit of Bitcoin represents. A Bitcoin is divisible in 100 million units, and each unit is both individually identifiable and programmable. This means that users can assign properties to each unit. Users can program a unit to represent a eurocent, or a share in a company, a kilowatt hour of energy, or a digital certificate of ownership. Because of this, Bitcoin is much more than simply money and payments. A Bitcoin can represent many kinds of property, 1,000 barrels of oil, award credits, or a vote during elections, for example. Moreover, Bitcoin allows us to make our currency smarter and to automize our cash and money flows. Imagine a healthcare allowance in dollars or euros that can only be used to pay for healthcare at certified parties. In this case, whether someone actually follows the rules is no longer verified in the bureaucratic process afterwards. You simply program these rules into the money. Ergo, compliancy up front. The unit can even be programmed in such a way that it will automatically return to the provider if the receiver doesn't use it after a certain amount of time. This way, the provider can ensure that allowances are not hoarded. A company can control its spending in the same way, by programming budgets for salaries, machinery, materials, and maintenance so that the respective money is specified and cannot be spent on other things. Automizing such matters leads to a considerable decrease in bureaucracy, which saves accountants, controllers, and the organization in general an incredible amount of time. The programmable open character of Bitcoin allows us to completely rebuild and innovate our financial sector and our administrative processes, make them more efficient and transparent, and significantly decrease bureaucracy. But there's more. In an Internet of Things, our economy will be dealing with machines that actively participate in the economic traffic. In fact, they're already here. Think of a vending machine, or drones delivering packages. These machines are unfamiliar with the concept of trust, but Bitcoin is not. Because of Bitcoin, the drone can be 100% certain that it will deliver the package to the right recipient and know for sure that it's been paid for. And we can program the vending machine in such a way that it will automatically keep track of its supplies, order new supplies from the supplier, and pay for them automatically. Of course, you'll understand that this is only the beginning. Internet technology is disruptive and breaks the status quo. It opens markets and breaks the positions of middlemen all the time. Bitcoin and cryptocurrencies have caused a paradigm shift. It's time to explore this new technology constructively and critically, and openly discuss potential applications. Bem, é um vídeo bem conciso, rápido, com um volume enorme de informações. Mas eu acredito que nessa altura do campeonato, muitas das pessoas que estão aqui
ele é plenamente entendível, tirando o inglês dela, obviamente, a tradução péssima do Google Translate. Eu vou pedir para que vocês façam, cada um aqui, passe um pouquinho do que entenderam, né, do vídeo, e a gente vai conversar em cima disso. Que tal começar com você, Maia? Eu teve a parte que começou o drone ali, eu não consegui entender da parte, porque é muito rápido, né? Então acho que eu teria que assistir mais uma vez para poder. A parte sobre as possibilidades, acho que a gente já tinha conversado aqui, né? Eu acho que a gente já tinha conversado sobre todas as possibilidades de que essa moeda traz, né? De que essa maneira de agir traz, que não está ligada só à parte financeira, né? Mas ao valor de tudo, né? Posso falar um pouquinho? Uhum. Aí, Maia, o que falou da parte do drone, das vending machines, tipo, como o blockchain você pode confiar, por exemplo, de que foi mandado, sei lá, meio Bitcoin para a tua carteira, no blockchain você tem certeza que aquele Bitcoin foi enviado para aquela carteira e que ela não pode ser, como fala, cartão de crédito, ela não pode ser estornada, né? Então, uma vez feito o pagamento, a vending machine ou o drone, ele tem certeza que aquele pagamento foi feito e como é programável, é isso que falou ali no vídeo, a gente pode programar para que o drone, a partir do momento que receba aquele valor, o drone vá lá e faça a tal entrega. Ou que a vending machine dispare um pedido, por exemplo, a vending machine identifica lá que está acabando as latas de Coca-Cola na máquina. Daí ela vai lá e já faz o disparo do pedido para a Coca-Cola e já faz o pagamento do pedido para a Coca-Cola. A Coca-Cola vai receber o pedido e vai fazer a entrega, ou seja, ninguém precisou nem fazer o pedido, nem um cara ir lá e verificar o nível de Coca-Cola, nem fazer o pagamento, tipo, a máquina funciona sozinha. Entendeu? Entendi. E o sistema do drone é a mesma coisa, né? Tipo, fica muito mais automático todo esse processo de solicitação de pagamento, de fazer o pagamento, de fazer um pedido de algum serviço, alguma coisa, tudo automático. Uhum. Teoricamente, isso pode ser feito também com reais, né? Mas como o blockchain dá essa segurança, essa certeza do pagamento, de não ter estorno, de um negócio assim, a gente pode confiar muito mais no consenso da rede do blockchain para poder fazer aplicações desse tipo. Porque se a gente fizesse isso com reais ou com cartão de crédito, por exemplo, a máquina ia fazer o pedido, ia fazer o pagamento, mas depois, sei lá, um cara podia ir lá e estornar o pagamento na Visa e daí, tipo, já quebrou o sistema, entendeu? Já não ia funcionar. Porque tá na mão de pessoas, né? Não é automatizado, né? Na verdade, o sistema também é falho, né? Esse sistema de cartão de crédito, onde você pode fazer o estorno e tudo, tipo, não tem muita segurança, né? Um consenso, um negócio é meio falho, né? E o blockchain te dá essa certeza de que uma vez que o pagamento foi feito, ele não pode ser estornado, você não consegue de jeito nenhum estornar ele. Ontem mesmo eu tive um problema, eu paguei débito, na verdade. Eu pedi uma comida japonesa e a linha estava, 3G, na verdade, aquelas maquininhas do PagSeguro, né? A linha estava instável, então eu passei o cartão uma vez, passei a segunda. Quando eu fui passar a segunda, já tinha aparecido que o débito tinha entrado. Então eu falei, não vou então passar de novo, porque ele já queria que eu passasse a terceira. Eu cheguei a receber uma mensagem por SMS confirmando a transação, mas na verdade não tinha entrado, porque tem uma coisa em débito e cartão de crédito que se entra e sai, zera. Então deveria ter entrado mais uma vez para confirmar. Eu consegui pagar só no dia seguinte essa transação pelo débito. Nossa. E às vezes se você faz com o mesmo valor também, não aceita também, né? Porque ele vê que foi feito 2 vezes, daí ele não aceita.
Às vezes tem que passar 1 centavo de diferença para poder aceitar de volta. Uhum. E lembrando que existe uma rede de confiança que está certificando que aquela transação é correta. De tanto que se você tiver apenas um ali confirmando, ele não vai aceitar. Tem que ter a rede de confiança dizendo, não, isso aqui realmente está acontecendo. Uhum. Tipo, você faz a transação, né, no blockchain, e a partir do momento que você enviou essa transação, toda a rede vai passar a confirmar ela, né? Os mineradores, as pessoas que estão, não só as pessoas, as máquinas que estão na rede do blockchain vão estar fazendo a validação, né? Então você consegue ter essa confirmação. Quanto mais confirmações na rede, mais certeza você tem de que aquela transação foi confirmada. Precisa todo mundo confirmar ou é quanto mais, isso que você falou agora, quanto mais... Não, é a própria rede, né? Não é uma validação manual, né? Vamos dizer assim, são todas as pessoas que estão baixando o blockchain na sua máquina, no seu celular, estão lendo essa transação nova no blockchain e confirmando de que ela é real, de que ela tinha saldo, de que a outra carteira também era uma carteira válida e de que aquele Bitcoin foi para aquela outra carteira válida. Então essa que é a confirmação. Toda a rede está confirmando de que essa transação ocorreu de verdade. Ela confirma que um endereço era real e de que aquele endereço tinha saldo e confirma também a outra carteira que recebeu, que era válida, e o saldo que ela tinha também. Então, toda a rede fica fazendo essas validações e confirmando todas as transações que acontecem na rede. Então, quanto mais dessas confirmações a rede tem de cada transação, mais você pode ter a confiança do consenso da rede, né? Do que só, por exemplo, se teve só uma confirmação na transação, ela não é tão confiável. Por exemplo, normalmente as pessoas colocam em média de 3 a 6 confirmações para dizer que ela aconteceu de verdade, né? Porque às vezes se tiver uma confirmação só, tem certos modos de você conseguir reverter ela, tudo, mas é mais difícil. Mas quanto mais confirmação, mais efetiva, mais válida a transação. Mas então, justamente essa agora da E2C, né? A trilha da E2C que a gente está participando, é justamente sobre a forma de como deve ser essa rede, o número de confirmações que a gente vai estar estabelecendo nesse desenho da moeda, não é isso? Fazer parte da regra de emissão. É. Agora, é uma coisa importante, eu botei esse vídeo, pessoal, porque apesar de ele ser muito rápido e ter um volume de informações grande, ele é assim, digamos assim, ele é bem gráfico, né? Tem uma facilitação gráfica ali que ajuda a entender, e ele é bem conciso, né, na abordagem. E toca todos os elementos, e boa parte dos elementos que a gente vai conversar bastante aqui, nessa criptotrilha da E2C, né? Uma coisa interessante de dizer é o seguinte: primeiro, blockchain é uma tecnologia, ok? Se você está usando Bitcoin, você vai usar o blockchain, você vai usar o blockchain do Bitcoin. Ou seja, você vai estar usando o blockchain que é mais usado no planeta hoje, que é o do Bitcoin. Correto? Então, você tem um volume de pessoas, assim, você faz uma transação no blockchain do Bitcoin, o volume de confirmações não se compara, por exemplo, do blockchain do Ethereum, né, que tem bem menos pessoas, bem menos carteiras, wallets baixadas, bem menos aplicações. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós também vamos usar a tecnologia do blockchain, correto? No que diz respeito à emissão, né, criptográfica da E2C. Só que o tipo de confirmação que nós vamos buscar fazer com a E2C não vai se basear na prova de trabalho, no Proof of Work. Que para fazer o Proof of Work, o consenso se dá junto com a mineração algorítmica, né? Que vai depender dos mineradores
fazer a mineração daquela transação, né? No nosso caso, nós vamos usar o Proof of Stake, que é a prova de participação, que é P2P. Então, respondendo a Vânia, também respondendo a Maia, no caso da E2C, a gente vai determinar, na regra de emissão, desse consenso, quantos vão validar, digamos assim, vão validar a transação da Vânia, que planta horta, que faz o plantio de hortas orgânicas, por exemplo, lá no Ruins, no Parque da Cidade, coisa e tal, né? A gente vai determinar qual é o volume, na regra de emissão, qual é o volume de pessoas, de nodos, né, do blockchain que nós vamos usar para a emissão da E2C, para validar essa transação, para validar a operação. Deu para entender isso? Mas daí são duas validações, né, Vinícius? Tem a consenso. O consenso da rede de validação, vamos dizer, matemática ali das transações e a validação das pessoas que estão participando em relação à prova de trabalho, né? Então são duas confirmações que a gente vai ter que fazer na moeda, né? Só que a gente, em vez de usar a prova de trabalho, vamos usar o Proof of Stake. A gente vai usar uma outra forma de confirmação. Eu quis dizer prova de trabalho em relação a... Ao que está sendo desenvolvido. É isso, exatamente. É o que a pessoa está desenvolvendo. É isso aí. Mas é legal. Outra coisa interessante desse vídeo é mostrar em quantas partes você pode dividir um Bitcoin, né? Alguém está lembrado ali desse trecho? Não. 100 mil, foi isso? 100 milhões. 100 milhões, isso tudo. E você pode dar para cada parte, você pode agregar um tipo de valor para ela, né? O cara ali deu o quilowatt de energia, né? Um quilowatt de energia para uma parte do Bitcoin. Que engraçado, né? A gente vai fazer coisas semelhantes com a E2C, entendeu? Agora, seria interessante vocês perguntarem, porque eu já tenho uma compreensão tranquila disso, tanto eu quanto o André. Acredito que o Haroldo também. Mas eu não sei quanto a você, nem a Maia, nem o Richard. Sobre o vídeo que você está falando? Sobre essa parte, sobre o fato de uma criptomoeda poder ser dividida em N partes, né? Eu não sei porque... Eu sei que eu vi, né, que eles falaram que é muito dividido em 100 milhões, né? Um Bitcoin pode ser dividido em 100 milhões. Eu sei que é um valor alto, não lembro agora qual o valor que vocês falaram, se está em 6 mil reais um Bitcoin. Né? Qual a cotação do Bitcoin hoje, André? 8.945. Caramba! É um valor muito Tem que lembrar que é aquela história do ouro, né? Ou seja, você tem, no caso do Bitcoin, uma limitação máxima de Bitcoin emitido. Logo, você também tem, e cada vez mais é mais difícil você gerar esse Bitcoin, você minerar isso. E, por outro lado, o que eles fizeram foi poder dividir a unidade mínima lá não é tipo R$1, né? Pode estar comprando 0,001 Bitcoin. Então, é dividido em até 8 casas decimais. Então você pode comprar 0,0000001 Bitcoin se você quiser. Não estou me lembrando qual é o valor máximo de emissão. 6 milhões, né? Não lembro também. 21 milhões, não? Eu me lembro que tem um valor que não é até tão alto, não, mas ele ganha no momento que ele pode ser dividido. A ideia toda dessa parte do vídeo que eu acho interessante, né, é justamente essa: haver uma compreensão de que na E2C nós também vamos fazer, ela vai também ter partes divisíveis, né? Mas eu não peguei por que é divisível. É porque o valor é alto, é por isso que é divisível? E por que é tão alto, né? É parte divisível porque a ideia de uma criptomoeda é que ela pode estar servindo para várias coisas. Ela pode estar servindo para representar, por exemplo, um valor de energia, por exemplo. Ela pode estar servindo para um contrato inteligente, né?
para fazer a administração automática, vamos dizer assim, de contas de uma empresa. Enfim, você pode estar usando ela para os mais variados fins, entendeu? E tem mais um Mas eu sei. motivo também Mas tem de o processo da facilitar abundância, né? o micropagamento também, né? Sim. Que de você poder fazer pagamentos minúsculos de 50 centavos, 25 centavos. Só que isso foi a ideia de quando foi lançado o Bitcoin, né? Só que agora a gente tem um problema pelo alto valor do Bitcoin e pela dificuldade pelo custo que aumentou da transação do Bitcoin, essa vantagem do Bitcoin já não é mais tanto uma vantagem, porque agora para você transacionar um Bitcoin, fazer micropagamentos em Bitcoin já está muito caro. Então esse é um problema, que a ideia de fracionar o Bitcoin era para facilitar o micropagamento, mas pelo valor do Bitcoin hoje está muito alto, isso ficou impraticável, já não é mais tão vantajoso. Lembrando a questão também da taxação que tem crescido dos intermediários do sistema, né? E, na Mas realidade, que faz inicialmente... parte, né? Mas mais ou menos, né? Porque se você pensar novamente, como você colocou aí, quando você coloca pagamentos menores, de repente vão ter sistemas muito menos eficazes, custando mais barato para você transacionar do que o Bitcoin. Sim. Mas Por causa da comissão do tendência pessoal que está intermediando, que é também um processo, como a gente já comentou aqui, é um processo também que não deixa de ser uma distorção do sistema, né? Porque inicialmente era um processo completamente P2P. Né? Exatamente. Você já tem uma geração de exchange que já estão nascendo na base de contratos inteligentes, né? Não existe... por exemplo, você vai fazer, por exemplo, o exchange, né, de uma criptomoeda por outra, ou com uma moeda fiduciária, você já faz isso automaticamente, né? Você não precisa... Não é como, por exemplo, hoje na exchange que o André trabalha, negocia coin, né? Da forma como está sendo feito, por exemplo. É porque originalmente o Haroldo tem razão, né? A ideia toda era você fazer a mineração no seu computador, não é isso? Lá atrás, né? Bem lá atrás. Quando você não tinha o grau de complexidade hoje que o Bitcoin tem. Bem, mas nós não vamos trabalhar com Bitcoin, certo? A gente vai ter interface com Bitcoin. A gente está falando de emitir uma criptomoeda que a principal questão dela agora é a gente gerar, junto com as pessoas, capital social, né? Pessoas interessadas em se apropriar da proposta de valor dela, interessadas em transacionar, né? É o que basicamente nós estamos falando de respeito ao E2C, né? Eu botei esse vídeo aí porque ele aborda muitos aspectos e que a gente poderia suscitar perguntas, como de fato suscitou, para a gente poder gerar essas conversas. E, de repente, vocês começarem a ter uma ideia do que nós estamos falando quando a gente fala de codesenho e emissão de criptomoeda, entendeu? Acho que é uma coisa muito interessante. Mas, Richard, você chegou a pegar o vídeo, Richard? Eu vi que você caiu. Opa, Vinícius. Cara, o que aconteceu foi que deu um pau aqui, eu fiquei só com áudio e vocês, pelo jeito, não estavam me ouvindo. Aí eu fui até o final do vídeo e reiniciei o computador, porque tive que fazer esse trâmite para voltar, entendeu? Mas você chegou a pegar. Então eu ouvi o vídeo, se tiver o link, eu não sei de onde você tirou esse vídeo, tem na internet? Depois eu passo o link. Se quiser botar o link aí, depois eu dou uma olhada também com calma, mas deu para acompanhar a ideia ouvindo, né, o áudio do vídeo. E nesse vídeo também fala da internet das coisas, né? Que também lá atrás se imaginou que o Bitcoin podia ajudar, né, digamos assim, no blockchain do Bitcoin, podia ajudar a fazer... Ele deu exemplo, no caso do vending machine, né, com drones, coisas e tal, de você fazer esse tipo de operação, né? E aí, obviamente, o André falou uma coisa que hoje é preferível você usar uma outra criptomoeda, de repente o blockchain do Ethereum, né, para poder fazer um contrato inteligente desse com a vending machine, né, com drone, do que você usar o Bitcoin. Ficou praticamente impossível você poder operar micropagamentos ou fazer microtransações usando o Bitcoin, né? Mas é aquela coisa, as coisas estão evoluindo, né? Então, hoje você
tem a possibilidade de usar um Ethereum para isso, por exemplo. E hoje mesmo, né? Hoje não, amanhã, na verdade, é 1º, vamos ver o que acontece aí no Bitcoin, né? Que tá para acontecer o fork ou não de melhorias na tecnologia do blockchain, do Bitcoin, para caber mais transações no bloco e tudo que vão melhorar, que podem melhorar um pouco essa questão ainda. O sistema está... É uma tecnologia embrionária ainda, né? Tá todo mundo aprendendo e testando. Né? As coisas vão evoluindo com o tempo. É importante dizer, cara, que o blockchain do Bitcoin é o único blockchain hoje no planeta onde você tem um volume de desenvolvedores absurdos envolvidos nisso. E o André é um deles. Sendo que eles têm uma estrutura muito parecida com a Wikipedia. Né? Eu não sei como é que não sei se vocês conhecem como é que funciona a Wikipedia, mas a Wikipedia, a princípio, qualquer pessoa pode chegar lá e está publicando um conteúdo. Só que dentro da Wikipedia tem aquelas pessoas que são credenciadas, digamos assim, pela plataforma, pela Wiki, para poder certificar que aquele conteúdo, né, tipo assim, ele merece ser colocado ali, quer dizer, tem um fundo de... Existe uma espécie de curadoria, vamos dizer assim, né, para você poder botar o conteúdo lá. Né? Isso aconteceu com o tempo, com o gigantismo da Wikipedia. Né? No início não era assim. No início, toda e qualquer pessoa chegava, colocava o conteúdo e aquele conteúdo ficava ali para ser avaliado pelos peers, né, pelas outras pessoas, que tinham a liberdade de modificar o conteúdo, de acrescentar, de fazer edição. Mas, com a massa crítica, com o tempo, eles acabaram colocando essa camada organizacional, até com um pouquinho de hierarquia, vamos dizer assim. Né? Tem uma hierarquia aí, tem uma verticalidade aí, aonde tem aqueles que são editores, né? Aqueles que, de fato, vão dizer o que pode e o que não pode mudar no registro de cada um. Isso gera cada problema que vocês não imaginam. Né? Assim, gente que é, digamos assim, famosa, conhecida, tem lá uma entrada que diz de algum escândalo da pessoa, que a pessoa não quer nem mais saber daquilo. Então, a própria pessoa não consegue modificar o registro, né, dela, só se o editor permitir. Tem umas maluquices dessas no Wikipedia. Então, você tem alguma coisa lá que a Madonna quer que coloque lá, ela não tem como a Madonna chegar lá e mudar. Entendeu? Vai depender dessa casta, vamos dizer assim, de editores credenciados, vamos dizer assim, que podem fazer permitir essa modificação. O que enfraquece, de certa forma, a proposta do Wikipedia. Né? De forma mas eu acho também que devia ter muita gente escrevendo qualquer coisa também, né? Esse que é o problema, né? Assim, mentiras e coisas que aí a outra pessoa não ia saber se era verdade ou não, né? A questão toda, Maia, é que assim, a confiança antigamente na Wikipedia estava justamente por ser aberto e editável por toda e qualquer pessoa. E eu acompanhei muito isso no início, sabe, da Wikipedia. Então, o que acontecia? Vamos supor que eu botasse lá um parágrafo descrevendo você, Maia. Né? E vamos dizer que o Haroldo chegasse lá, acrescentasse mais alguma coisa, de coisa que eu não conheço de você, ou modificasse alguma informação de uma informação que eu não tenho. Então, aí o Richard faria o mesmo, o André também. Com o tempo, você ia ter um volume de informações lá, com perspectivas diferentes sobre você, que enriqueceria, que daria por parte de quem estava, né, lendo sobre a Maia, várias perspectivas, entendeu? Você tinha um tipo de organização da informação ali que ela era menos informativa e mais perceptiva, correto? A partir do momento que as pessoas começaram a achar que a Wikipedia, né, era uma espécie de enciclopédia britânica, correto? Começou a haver uma preocupação, a enciclopédia britânica do século XXI, começou a ter uma preocupação de que o conteúdo ali tivesse um grau de veracidade. Né? E aí, eles, de uma forma que eu acho até hoje contestável, eles começaram a achar que aquelas pessoas que faziam
revisões, né, e edições de conteúdo de uma forma mais frequente, e estavam sendo muito felizes com isso, pois a gente não estava tendo reclamação por parte daquela informação que você estava colocando na Wikipedia, elas passaram a ganhar o direito por parte da fundação da Wikimedia, né, que está por trás da Wikipedia, que é uma fundação. Elas davam para essa pessoa a possibilidade dela poder dar a palavra final, né, de edição naquela informação colocada na Wikipedia, entendeu? Isso que aconteceu. Bem, então, mas o que eu coloquei, assim, por exemplo, eu conheci gente que se colocou dentro do Wikipedia como uma pessoa super famosa. Tipo assim, o maior músico do Brasil, que eu vi pelo menos umas 2 pessoas da área artística se colocando lá como uma puta, sabe, pessoa, assim, artista, e a pessoa não era tudo isso. Eu até falei, nossa, então por que pode fazer isso? Será que não, isso é que não gerou a preocupação do Wikipedia? Porque qualquer um podia escrever uma mentira até sobre si próprio, né? Tipo, eu sou o maior músico super famoso do Brasil, aquela coisa toda assim e tal. Mas, Maia, a ideia toda... Só uma coisa, lembrando nessa área, aí primeiro vamos tentar ficar mais no tópico, porque senão, já são 10 para meia-noite e a gente está dando essa voltinha para falar da... Eu ia falar da Wikipedia. E segundo, aqui uma coisa que bate com o assunto anterior que a gente estava comentando e apontado que o André deu aí, né? Lembrando que como existe essa cadeia de, vamos dizer assim, de confirmação, no caso dessas mudanças no Bitcoin, isso precisa, se não me engano, 75%, eu não me lembro exatamente se são dos mineradores, ou que seja, para confirmar. Então, a mudança acaba, às vezes, sendo difícil, porque você tem uns 3 ou 4 que dizem não, e isso impacta a mudança. Estou certo, André? Eu ouvi por alto sobre o assunto, mas... Na verdade, são 2 coisas. Tem 2 formas de ativar mudanças na rede, né? Ou por parte dos mineradores, ou por parte dos nós que fazem parte da rede, mas sem fazer a mineração, né? E o que eu ia falar antes? E falando sobre o lance dos desenvolvedores que o Vinícius puxou aí, falando da Wikipedia, do Bitcoin, isso é um dos lances que a gente vai debater aqui sobre a E2C em cima do Ethereum, né? A ideia é construir a E2C no Ethereum. Eu gosto muito da ideia do Ethereum, do Smart Contracts e tudo. Eu acho que foi uma extensão do blockchain, né? Da ideia inicial do Bitcoin, bem legal. Mas como eu sou da área técnica, eu estou mais ligado nessa área técnica aí da tecnologia. E uma coisa que me preocupa um pouco do Ethereum é de como ela é desenvolvida, porque ela, diferente do Bitcoin, que são desenvolvedores, vamos dizer, mais anônimos, descentralizados na rede, o Ethereum não. O Ethereum tem uma organização do Ethereum de desenvolvedores da tecnologia. Então, ela é um pouco mais fechada na sua tecnologia. Assim. Tem desenvolvedores da comunidade e tudo, mas a organização central da tecnologia do Ethereum é muito mais fechada. Isso é uma das coisas que eu não gosto do Ethereum, para ser bem sincero. E a impressão que eu tenho, eu sou um curioso no assunto, não conheço muito pouco sobre o assunto, mas assim, é que o mundo empresarial está abraçando o Ethereum de uma forma mais forte do que fez com o Bitcoin. Sim, porque no Ethereum você consegue fechar mais vamos dizer, você fechar um blockchain só teu, entendeu? O Bitcoin não, o blockchain ele está aberto, público, é um negócio do mundo inteiro. Se você quiser entrar no Bitcoin, você já tem que estar ciente de que você vai fazer parte de uma rede que mundial, entendeu? Tipo, você está participando de uma rede com o mundo inteiro. E no Ethereum não, no Ethereum você consegue fazer um smart contract onde você roda só aquele negócio, só aquela moeda, aquele token, aquele contrato da tua empresa. Então, por isso que as organizações estão olhando muito mais por Ethereum para esse lado.
Só que aí entra outro problema tecnológico do Ethereum, que eu também não gosto, que é a parte que, por exemplo, eu comentei antes do Bitcoin agora, que está tendo essas mudanças, tudo para escalabilidade do blockchain, de micropagamentos e tudo para viabilizar melhor as transações, né? E no Ethereum também vai ter o mesmo problema e talvez de um jeito muito pior. Porque como o Ethereum trabalha com smart contracts, o volume de informações transacionadas no Ethereum tende a ser muito maior, vai ser gigantesco. Tipo, imagine várias organizações como aqui a E2C, como uma Microsoft, como, sei lá, várias organizações que estão rodando os contratos no Ethereum e fazendo cada desse contrato fazendo microtransações além da própria do Ether que roda dentro do Ethereum. Então, tipo, é um volume gigantesco, assim, do que, por exemplo, no Bitcoin é só o Bitcoin que está rodando. Então, ele está passando por esse problema agora de escalabilidade, porque ele já é o mais famoso, tem mais volume de transações, tudo. Mas o Ethereum, a hora que tiver um boom de volume de transações também, eu não sei como que eles vão resolver isso, eles também não têm ideia de como que eles vão resolver. Então, eu não sei, é um problema que eu vejo do Ethereum que eu fico um pé atrás, assim, sabe? Porque não se fala nada ainda de como que eles vão resolver essa questão. Tem várias coisas para comentar em cima da sua fala aí, André. A primeira delas é a seguinte: não é que a gente vai ipsis literis, a princípio vamos, mas a gente ainda vai conversar muito sobre isso, se de fato nós vamos emitir a E2C com base no blockchain do Ethereum, correto? A gente, a princípio, está falando isso porque nós temos uma proximidade muito grande com o ambiente da Prospera, uma proximidade muito grande com o ambiente lá do CryptoTransfer, né, que está ligado a esse ambiente da Prospera. O Prosper agora, que vai ser a criptomoeda da Prospera nesse ambiente, né, vai ser emitido, né, no Ethereum. Enfim, e óbvio, o Taiwan está muito envolvido com isso, coisa e tal, então é meio que natural de pensar que a gente vai vir a emitir a E2C, né, com base no blockchain do Ethereum. Mas, inicialmente, a gente havia pensado, isso é uma coisa que eu conversei só mesmo com o Taiwan, eu acho que eu cheguei a conversar com a Vânia, da gente usar o blockchain do Faircoin, né? Do Faircoin, que está ligado à P2P Foundation, está ligado a todo esse ecossistema de Polo, né? E que tem um volume de desenvolvedores bastante expressivo. Claro que não chega perto do volume de desenvolvedores ligados ao Bitcoin, né? Como que soletra aí? Como que... Faircoin, né? Deixa eu vou botar aqui. Faircoin. E a Faircoin está ligada à Faircoup. E a Faircoup, assim como a Ethereum, tem uma galera aqui no Brasil que, digamos, representa a Faircoup aqui no Brasil. Então, a princípio, a gente vai dar uma olhada, com certeza, sabe, André, no blockchain da Faircoin. Com certeza absoluta, tá? Até porque eles já nasceram com essa cultura, eles já nascem com uma cultura open, né? Não com uma cultura business, digamos assim, como muito característico, né, do blockchain do Ethereum, né? Então, é uma coisa que a gente vai investigar, tá, galera? É uma coisa que essa investigação, essa exploração não é só minha, do Taiwan, do André. É para toda e qualquer pessoa. É você, Dick, Maia e o próprio Haroldo, né? Vamos investigar tudo isso, né? Então, vamos fazer contato com a galera do Faircoin, vamos fazer contato com o Faircoup para entender até que ponto isso vai ser interessante. Uma outra. Não, na verdade, também o meu comentário também não é nem para dizer para não usar Ethereum, nem nada disso, é só... Não, eu sei. Né? É só também indagações que eu também fico me fazendo aqui, porque eu gosto da ideia do Ethereum, tudo, mas eu fico pensando lá na frente, sabe? Porque como eu já tenho visto, e nem sei também se devo já trazer essas questões aqui, que às vezes a galera, né, por exemplo, a Maia, aqui, não está tão ligada nessa parte tecnológica. Não, mas é ótimo você falar, mesmo que não tô, vai entrando aqui na cabeça, eu vou pegando. Algumas questões aqui, né? A gente viu, né, e falou em outras vezes que o blockchain do Bitcoin ele é mais distribuído. Só que precisa do... Todo blockchain é distribuído.
ele é mais expressivo, tem mais pessoas transacionando pelo planeta todo. Sim, mas ele é mais distribuído, mas comparado do Ethereum, o Ethereum é mais distribuído, tem mais pessoas, você está dizendo, é isso? Mais pessoas, pelo que o André falou, no do Ethereum, fica uma coisa mais assim, pensando em rede, né? Ele é mais distribuído e eu entendi que é mais descentralizado o do Ethereum. Seria isso? Que seria uma espécie de intranet que ficaria só no universo das empresas, dos seus fornecedores, dos clientes, porque assim, o outro parece que fica público, não é? Público para o mundo inteiro. Quem quiser vai estar aquela informação ali disponível. Agora, do Ethereum, ele é mais fechado, esse universo, foi que eu entendi, né? Não. E não é assim, né? É porque, tipo, o blockchain do Ethereum ele é descentralizado também, mas os tokens que são emitidos dentro do Ethereum é que acabam ficando fechados em só quem está participando com aquele determinado contrato. Por exemplo, aqui, a gente vai emitir E2C. Só quem estiver participando aqui do ecossistema é que vai estar transacionando E2C. Mas as informações que estão registradas de transações de E2C na rede, elas estão descentralizadas no blockchain, igualmente todo blockchain. Só que quem está participando desse contrato da E2C são só as pessoas que estão fazendo parte dessa rede. Então, vamos dizer assim, as confirmações, as validações da rede, ela está distribuída igualmente para a rede toda. Só que quem está transacionando determinado token, determinado contrato, são só algumas pessoas. As pessoas que sabem da existência da E2C, né? Isso. As pessoas que estão ligadas a essa rede. É por isso que esses nossos encontros visam. É importante sempre convidar pessoas, cada vez mais pessoas, para entenderem do que se trata, né? Qual é a proposta de valor, etc. Para que a gente tenha cada vez mais pessoas envolvidas, né? Cada vez mais pessoas tramadas, envolvidas, interessadas em emitir e transacionar a E2C, entendeu? Quer dizer, André, você jamais vai ser fechado, quer dizer, é extremamente aberto. O negócio é que na base do P2P, na base do que nós estamos fazendo aqui na Criptojornada, em especial na criptotrilha dela, né, da E2C, a gente tenha cada vez mais pessoas que entendam do que nós estamos falando, para se apropriarem desse conhecimento, correto? E ter interesse de participar da emissão e transacionar a própria moeda, entendeu? André. Oi. Vocês têm uma meta para lançar a E2C? Existe isso já? Primeira coisa é o seguinte, Dick, não tem vocês, você já está dentro da história, então já acaba com a separação, né? Tem nós. Né? Então, assim, quando nós vamos lançar, entendeu? Porque fica parecendo que, não, é você aqui, não. Estamos nós a E2C. Cara, não tem nenhuma previsão assim, no sentido de data estabelecida, entendeu, Dick? Mas, assim, tem assim, o desejo de fazer isso ainda no segundo semestre desse ano, entendeu? Que já se começou, né? Agora, por que a gente não emite isso? Porque emitir a moeda por si só é muito fácil, é rápido. A questão é ter tramamento, ter conhecimento da proposta, de pessoas interessadas. Essa que é a parte mais, digamos, culturalmente difícil, entendeu? Então, a previsão da gente fazer vários encontros e evoluir isso de entendimento, de ter mais pessoas, ainda vão ter muitos encontros pela frente. Até, de fato, a gente tem uma massa crítica, né, um capital social mínimo, bacana, para a gente começar a rodar essa brincadeira aí. Né? Legal. Desculpa, é força do hábito. Mas eu pergunto justamente por isso, para saber em que sentido você está trabalhando, né? Como está sendo pensado isso. Não precisa ter um dia, mas saber, ter uma noção da urgência que está por trás disso. Há muito interesse, mas como você está colocando, o legal é pegar a tração essa ideia. Acho que o entendimento desse assunto ainda é um assunto complexo mesmo. Ora parece que você está entendendo, daqui a pouco vem uma novidade e fala, pô, tudo aquilo que eu estava entendendo já não entendo mais.
Mas vamos conversando, é isso. Eu queria ter uma ideia só, não precisava de uma data, não. André, Oi? por acaso você já ouviu ou leu alguma coisa sobre o Léo Cohen? Não, ainda Não? não. Porque quando eu fiz a minha primeira visita ao site, eu achei bem interessante. Mas, vamos dizer assim, na época eu tinha uma informação bem menor sobre o assunto. Mas me parece um esqueminha interessante. Vou dar uma olhada aqui no site. Então, Vinícius, eu tenho convidado bastante gente, sabe? Tenho chamado, assim, Legal. para dentro. É incrível, né? Mas, assim, pouca gente aparece, né? É uma correria a vida, né? E as pessoas acabam sendo consumidas, né, por outras coisas, né? Eu É sei. verdade. Eu tenho entendimento disso. É, Agora, uma coisa interessante é o seguinte. Eu sabia desde o princípio, desde que a gente inicializou, né, a gente deu início a essa criptojornada, que a gente está falando, como é uma dinâmica livre-aprendente, uma dinâmica inclusiva, né, é uma dinâmica diversa, orgânica, diversificada e orgânica, eu sabia que ela não é uma coisa de curto prazo, né? A gente está falando de uma coisa de médio para longo prazo, né? E até porque tem essa questão do mindset, né? De você entender do que nós estamos falando, conforme colocou o Richard há pouco, né? E uma vez entendido isso, você se apropriar e botar isso na prática. Correto? Agora, é evidente que a gente não vai ficar a vida toda fazendo isso. Vai chegar um momento que, se tiver aí envolvidas umas 30, 40, 60, 50 pessoas, tá? Já está bacana. Por exemplo, se vocês me perguntarem hoje a E2C já deve ter umas 15 ou 20 pessoas envolvidas, né? Que não estão aqui, obviamente, mas 15, 20 pessoas que participam dos encontros, né? Que estão chegando nos encontros de forma alternada, que estão pesquisando, que estão levantando dados. Por exemplo, o Everton é um deles que não está aqui hoje. Tem vários, né? Tem a Nayara, lá de Alto Paraíso, que também está interessada, está investigando. Tem o Severino, que está interessado. Tem uma galera. Hoje a gente já tem um volumezinho nesse montante aí. E vou dizer para vocês, tem muitas das criptomoedas que estão aí fora, né? E aí eu vou falar das criptomoedas por exemplo, vamos pegar as criptomoedas das organizações prósperas, né? Do ambiente da Prospera, né? Eles foram emitidos com 5, 6, 7 pessoas envolvidas nisso, né? A criptomoeda de cada organização próspera. Agora, eles perceberam que não adiantava emitir a criptomoeda de cada organização se não tinha fluxo e capital social por trás interessado em transacioná-las, né? Até porque a transação de cada criptomoeda de cada organização próspera, correto? Ela estava se dando a partir da temática, né? Da proposta de trabalho de cada um, né? Da proposta de trabalho, não digo, a proposta de negócio de cada um, né? Por exemplo, o BlockPub é editar, não é isso? Editar de forma aberta, traduzir, editar de forma aberta, colaborativa e imprimir livros. Aí que tá, teve a experiência do Blockchain Revolution, como o Taiwan já, né, compartilhou aqui com a gente, que teve um volume enorme de pessoas, foram 80 e poucas pessoas fazendo tradução, Então, né? agora, né? Ajudando na edição. Só que não teve na sequência um outro livro, correto? Não teve imediatamente na sequência um outro livro. Está demorando a ter, até porque teve uma modificação no ambiente, né? Resolveram pegar todas as criptomoedas desse ambiente da Organizações Prósperas e lançar uma criptomoeda só, que é a Prosper, né? Então, até isso acontecer, ficou sem movimento, ficou sem transação, né? Ficou sem emissão, não é isso? Então, com isso, se havia antes uma possibilidade, uma potência, né, de um blockchain, por exemplo, ter mais e mais pessoas envolvidas, com essa história do Blockchain Revolution, do livro, isso ficou no segundo momento, no terceiro ou quarto momento, porque não teve um outro livro para fazer, né, na sequência, outros livros. Então, estava tudo baseado em cima de ter produto, né? De ter serviço, de ter coisas acontecendo. Como isso não estava acontecendo continuamente,
e podia ser o caso, né, de qualquer uma das organizações próximas ali envolvidas, que foram criadas, né, Pimpadas, BlockPub, Just Virtua, né, vai por diante, entenderam que seria melhor fazer a unificação dessas 4 propostas, justamente para fazer o que nós estamos fazendo aqui, ganhar mais capital social, ganhar mais tramamento, ganhar mais gente interessada em transacionar, entendeu? Isso foi uma coisa, foi um aprendizado, sabe, André? Foi um aprendizado muito grande que todos nós tivemos e que, obviamente, quem teve mais envolvido teve também, né? Agora foi lançado um outro livro, mas não sei se pela mesma... Não foi lançado ainda, não. Agora foi lançado para fazer a tradução, né? Sim. E nem é livro ainda. É um documento da Prospera mesmo. Mas tem a ver com a BlockPub, né? Tem a ver com a BlockPub, que tem a ver com a Prospera, com o ambiente, né? É. Mas eu estou falando isso para vocês, gente, justamente para entender que a gente não tá tão assim lançados no vazio, né? Porque nós já temos experiências aqui próximas da gente que já estão acontecendo, né? Que estão sendo muito ricas para a gente, um aprendizado para todo mundo, correto? E hoje nós já temos um grau de maturidade no que diz respeito ao blockchain, por exemplo, do Bitcoin, que permite, por exemplo, que o pessoal que está ligado ao blockchain do Ethereum possa respaldar determinados cuidados, né? Cuidados esses que não houveram antes. Mesmo o Ethereum sendo alguma coisa mais fechada, né, do que o Bitcoin. Mas, de qualquer maneira, independente de Ethereum, né, do blockchain do Ethereum e blockchain do Bitcoin, tem outros blockchains aí. Um deles é esse, que é o Faircoin, né, o Faircoup. E a ideia nossa é também explorar isso, cada um entender as diferenças, como o André bem colocou, cada um aqui entender as diferenças dos blockchains. E a gente vai chegar um momento que a gente vai verificar qual de fato vai ser o blockchain que a gente vai usar para emitir a E2C, correto? Tem um outro termo, eu te interrompi, você ia falar mais? Não, é só isso mesmo. Tem outro termo que eu vi nesse vídeo, chamado de compliance, né? Eu não sei o que significa isso e não sei se a gente poderia estar trazendo isso para o desenho da moeda, já que a gente esse momento é justamente para a gente poder estar pensando sobre isso. Você poderia estar falando alguma coisa sobre isso, né? Sobre esse compliance? Não sei se você viu no vídeo. Compliance eu entendo por essa gestão, vamos dizer, meio mais política assim, de uma organização ou de quem está levando o projeto. Não necessariamente uma organização, mas de transparência do negócio, né? Então, por exemplo, no Bitcoin, essa transparência dos desenvolvedores eu entendo como o compliance do Bitcoin. O compliance do Ethereum é por parte da organização Ethereum. Então, é isso que eu entendo por compliance. Posso estar errado, mas é isso que eu entendo. Tá. A tradução dessa palavra, qual que é? Compliance é o quê? Bem, no mundo corporativo, compliance é quando você quer verificar a autenticidade, né, de alguma operação financeira, administrativa, né, alguma coisa nesse sentido. Aí você pode fazer essa verificação através de auditorias, né, externas, né, à cultura da empresa. O compliance pode ser feito também, por exemplo, você quer verificar até que ponto, isso no mundo corporativo das empresas, né? Você quer verificar se, digamos assim, os produtos que você vende da sua empresa junto ao mercado consumidor, né, eles estão sendo bem assim, estão correspondendo à expectativa, né? Estão correspondendo à proposta do produto ou do serviço, né? Então você pode fazer um compliance aberto via um saque, por exemplo, um atendimento ao consumidor, para saber se isso está acontecendo. Tem várias formas de fazer compliance. Mas no caso, trazendo para o blockchain, seria essa validação através daqueles livros contábeis que estão lá, que é de uma forma pública, né? Seria isso.
para o universo que a gente está falando, né? Seria isso. Nossa, se escreve COMPLAINCE. É, Sabe que traduziu aqui como reclamar? é que é aquela coisa. Deixa eu pegar aqui. Mas o como reclamar nesse caso... Reclamar o direito, sei lá. Sim, é para saber se o que foi prometido chegou, né? Seria mais ou menos isso, né? Que o André falou um pouco e o Vinícius agora. Aqui, ó, igual o Haroldo colocou aí da Wikipedia, aí, as políticas e diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades da instituição ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer. É isso aí. Então, é essa gestão, né, do negócio, mas trazendo para esse mundo de tecnologia, como eu falei, né, como a organização que está cuidando da tecnologia, da moeda, da criptomoeda, leva o andamento atribuindo valor e fazendo a gestão da emissão, do controle de melhorias da tecnologia. É isso mesmo. Bem, a gente pode, não só pode, como deve depois. Eu vou disponibilizar logo agora o link do vídeo, né? Para depois a gente ver com mais calma. Vocês veem, a gente explora isso melhor. E agora também encerrando. A Vânia aqui é que sempre está em cima do relógio para encerrar o tempo inteiro. Deu um toque, a gente começa, também ligada no relógio. A gente começa e ela já quer encerrar. Olha, está na hora de encerrar. Sabe que me passou uma coisa na cabeça, né, quando a gente estava falando de criar assim um montante de pessoas, né, para criar essa moeda, criar esse valor social, assim, começou a me passar na cabeça algumas coisas, sei lá, de repente, de vez em quando, a gente criar, tipo assim, um evento via Zoom mesmo, sabe? Um show, uma apresentação, uma coisa assim que atraísse mais gente e que a gente pudesse trocar mais ideias. Tipo o Teleton? Sabe? Não, tipo Teleton não, mas é porque não ficaria só na conversa, de repente... A gente podia fazer É porque quando fica só na conversa, acho que a pessoa fica só no intelectual, tem gente que é meio assim, tipo, não sei o que é isso, mas fica meio com medo, né, de dizer que não sabe, né? E se dá uma descontraída, sabe, tipo um happy hour maior, a gente já faz isso. Né? Já faz. Mas eu pensei numa forma mais artística ainda, entende? Mas você sei sabe lá. Violão? O seu marido sabe tocar violão, sabe? Sabe. Então, você convida ele agora, nesse momento, para tocar um violãozinho aqui. Então, ele acabou de chegar aqui agora, ele me está escutando. Aí você já abre aí o campo para a gente poder ver o rosto Peraí, vou abrir. Ele acabou de chegar aqui. Ô, Renata. É o rosto do sujeito. E aí ele toca alguma coisa e a gente vai curtir pra caramba, tenho certeza absoluta. A gente já pode precisa deixar para amanhã, né? Eu não sei se ele vai querer, ele acabou de chegar aqui, ó. Excitado pra caramba, acabei de tocar umas 4 horas seguidas. No trem. Mas pode ser um minutinho, Renato, não tem problema não, fica à vontade, cara. O que vocês querem ouvir? O que você quiser, cara. O que você quiser tá de bom tamanho. Já começou, né? Até pra gente encerrar o encontro aqui numa nota alta, né? Uma nota alta. Assim. Opa! O quê? Quando a gente começou aqui essa reunião, eu me lembrei daquele pessoal que andou tocando música, né? Em todos tocando juntos e trechos de diversos lugares do mundo, né? Eu tinha tido uma inspiração aí para o nosso blockchain pessoal. Você acredita? Cryptocurrency. Eu morei na Inglaterra e não existia internet, eu acho. Foi em 92. E aí eu tinha uma amiga que tocava flauta
e ela era da Austrália e não sei quem era de não sei onde. Eu falei assim, vamos fazer uma banda universal? Aí ela falou assim, mas como? Eu falei, cada um no seu lugar, cada um no seu país, a gente, sei lá, dá um jeito, deve ter algum jeito. E depois de muito tempo apareceu o jeito, que foi a internet. É incrível. Tocar uma canção minha que eu O acabei. Vinícius canta. O seu nome qual é? Marido da Maia? Renato. É preciso Então, ser Renato inteligente o suficiente pra se perceber que é burro. E burro o suficiente para ser feliz, mas não demais. Não pode ser assim. Tanta coisa por fazer, a gente deve saber evitar o que é ruim. Saber evitar. Saber evitar. Saber evitar. Saber evitar o que é ruim. Necessário ser um viajante, um tanto militante, para se compreender no mundo. Não mais do que um segundo pra sambar no jazz, mas não assim. Não pode ser demais. Tanta coisa em comum, a gente pode achar um jeito de viver em paz. Um jeito de viver. Achar um jeito de viver em paz. Um jeito de viver. Achar um jeito de viver em paz. Adivinha estar aqui presente, coração que pensa navegar sozinho, seguindo o meio itinerando pra fazer valer. E assim é sim, e sim é a sua, minha, nossa voz. Dividindo a vida, vendo o indivíduo tentar o nós, desentrelaçar. Viver e desentrelaçar os nós, desentrelaçar. Viver e desentrelaçar os nós, um jeito de viver. Um jeito de viver em paz, saber evitar, saber inteligente para ser feliz, inteligente para viver em paz, inteligente o suficiente, querer um couro para soltar a voz. Oh, valeu, obrigado. Genial, maravilhoso. Muito bom. Só esclarecendo a palavra artinerando, que é o nosso grupo chama Artinerantes, né? Que é uma coisa que a gente inventou, que é a arte itinerando, né? A arte vivendo, se espalhando por aí, né? Que eu acho que todo mundo é um pouco isso, né? Todos É um pouco artista, no fundo das contas, e está sempre espalhando a sua arte, né? Que é o jeito de viver. Né? Que maravilha, Maia. Maravilha. Pô, obrigado, muito bom. Bom. É um prazer conhecer vocês aí. Eu vou Prazer. comer alguma coisa que eu estou morrendo de fome. Está encerrando também. Prazer foi nosso. Prazer, muito obrigado. Obrigadão. Muito obrigado, muito obrigado. Que maravilha, hein, Maia? Poxa. Ai, Uau. Uau. E que coincidência, né? Eu falar disso, chegar na hora que falar. Pô, isso aí. Caraca, meu. Que loucura. Ótimo jeito de terminar. Como é que é para vocês escutar se é legal o som assim pelo Zoom? Mas porque eu tô aqui, né? É muito forte. Deu só uma espalhadinha, né? Um pouquinho, só uma deu para ouvir Não, bem. mas chegou legal, chegou legal. Pô, foi muito bom, cara. Em geral, Assim, deu pra ouvir agora todo encerramento assim, acho que do Trilha 2C vai ter uma participação artística, musical, né? Ai, que legal.
Por exemplo, o André, ele faz malabarismo de trânsito, né? Aquelas coisas assim, pá. Então, Sério, André? ele vai fazer. Ele Pô, faz... eu faço, pior que eu sei fazer mesmo. O Vinícius estava brincando e as coisas começam a acontecer. O Richard já é um bufão, já, né, Richard? Então, Outro. Eu gostei dessa ideia aí, hein? ficou Um maneiro. monte de canelinha, instalação, cada um no seu mundo. Vai ser engraçado essa performance coletiva. Também acho. Eu vou puxar de Bom, aparecer muito um monte bom. de coisa. Muito bom. Galera, então é isso. Quem quiser falar alguma coisa antes de dar aquela encerrada bonita. A gente já encerramos bonito com o Renato. Né? Já. É. Mas a pá de cal mesmo, então fica à vontade aí. Foi, né? Silêncio absoluto. Foi. É isso, gente. Não, é isso. Obrigado aí por estar participando aí mais uma vez. Podendo aprender um pouquinho mais aí com vocês e vamos junto aí fazer acontecer essa moeda aí. E tamo Isso. junto, pessoal. E vamos fazer isso, vamos, tipo, às vezes dar umas palhinhas assim com o Renato e fazer apresentação e chamar as pessoas para verem, de repente, e conhecer a moeda. Eu acho legal. Eu acho que uma coisa junta com a outra e quanto mais... Muito bom. A gente vai na abertura de evento, eu vou falar a participação especial do Renato, coisa e tal. Então, é isso aí. Richard, meu querido, semana que vem a gente vai se encontrar aí, tá? Presencialmente, certamente. Tá certo, vamos combinar isso aí. Obrigado por ter chegado junto aí, tá? Um beijo no coração de todo mundo. Tá bom, gente? Boa noite, gente. Boa noite aí também. Obrigado pelas informações. E um excelente final de semana, tá, galera? Vamos lá. Valeu, gente. Até mais, pessoal. Beijo, Até. Renato, Vânia, Vânia. Haroldo, André, Richard. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente.